Salve, salve! Seja muito bem-vindo à nossa semana do pão sem glúten de fermentação natural. E eu falo a nossa semana porque essa semana foi feita literalmente para que você construa junto comigo uma nova forma de viver, com mais saúde e, claro, sem precisar abandonar o maravilhoso pãozinho de cada dia. E eu falo pão porque é o nosso assunto dessa semana, mas o que você vai aprender aqui vale para muito mais coisas, como por exemplo, pizzas, panetones, focaccias, doces e muito mais. Você vai se surpreender com tudo que você vai aprender, mas meu foco nessa semana é falar com você sobre os pães sem glúten. Eu sou o Marcelo Horta, chefe especialista em panificação de fermentação natural, dono de 2 empresas de panificação, a Levan Bakery e a Cozinha Crunch, a maior e mais tradicional panificadora sem glúten do Rio de Janeiro, quiçá do Brasil. Eu sou padeiro formado pela maior e melhor escola de panificação do mundo, a Le Cordon Bleu. Além disso, eu sou criador do método Levan de panificação, um método eficaz de panificação com fermentação natural e que é capaz de te fazer acertar seus pães de fermentação natural sem glúten já na primeira tentativa. Não acredita? Meus milhares de alunos em mais de 20 países ao redor do mundo e integrantes da minha tribo estão aí para provar. Fica comigo até o final e você vai ver. Mas além disso, eu também gostaria de te dizer da minha outra ocupação, se é que eu posso chamar assim. Eu costumo brincar que essa é uma ocupação que vem inteiramente do meu coração. Eu sou membro e professor do projeto Pão de Fátima, um projeto social onde eu dou aula de panificação para pessoas carentes em busca de uma vida melhor. Eu vou deixar uma foto aí para você conhecer um pouquinho do trabalho maravilhoso que o pessoal desse projeto entrega e que eu tenho um maior orgulho de poder ajudar só um pouquinho. Essa foto que você está vendo agora é da última aula presencial que eu dei para mais de 60 pessoas do projeto. A minha missão é espalhar a panificação saudável para o mundo, não importa onde e como, e é por isso que eu estou aqui. E é por isso que eu sempre estou lá nesse projeto. Eu acredito que a panificação saudável pode mudar a vida de todo mundo, seja pela saúde, pela qualidade de vida ou pela renda extra que esses pães maravilhosos são capazes de fazer. Bem, agora que estamos apresentados, bora começar. Nessa série de 3 aulas eu vou te ensinar como fazer pães sem glúten, perfeitos, usando a fermentação natural, mesmo que você nunca tenha feito pão ou fermento natural antes, sem utilizar equipamentos específicos, só usando o que você tem aí na sua cozinha, utilizando ingredientes acessíveis que você encontra facilmente no mercado e principalmente sem fazer com que você precise errar várias vezes antes de acertar. E repito, seguindo o método que eu vou te revelar, você tem chances altíssimas de acertar o pão de primeira. Eu sei que a fermentação natural sem glúten parece um bicho de 7 cabeças para algumas pessoas. E pensar em acertar um fermento natural ou um pão sem glúten de primeira parece coisa distante. Mas olha aí o depoimento desse aluno. O chefe Marcelo, ele consegue tornar fácil fazer pão. Parece propaganda, mas não é. É a realidade. Qualquer um pode fazer. Eu nunca tinha feito pão na minha vida e consegui, ainda mais o pão de fermentação natural, que é muito gostoso, muito saboroso e sem falar que é mais saudável. Viu? É mais do que possível desde que você use o método certo. Aquele método sem segredinho, vamos combinar? O que você vai descobrir nessa série de aulas inéditas vai mudar totalmente a sua forma, não só de ver o pão, mas também de ver a panificação. A panificação sem glúten com fermentação natural não é chata. Sabe por quê? Porque com o meu método você não precisa mudar nada na sua rotina para fazer pão. Aquela história de que para fazer pão você precisa acordar 4 horas da manhã, igual o padeiro, acabou por aqui, ok? Além disso, você vai perceber que muito provavelmente na sua rotina alimentar existe um inimigo invisível que pode provocar mal-estar, como dores de cabeça, gases, distensão abdominal e por aí vai.
Você vai descobrir uma forma muito saborosa, saudável e barata de comer pães sem glúten. Você vai literalmente aprender como economizar dinheiro e multiplicar a saúde. E para quem quer faturar com pães de fermentação natural sem glúten, eu vou dar dicas valiosas e contar uma história que me fez mudar de vida e também faturar com esses pães. Fica comigo que eu vou te explicar direitinho sobre tudo isso. Não precisa se preocupar, tá bom? Já já eu vou passar tudo o que você precisa saber para nunca mais errar um pão. Lembra que aqui eu não vou ficar de segredinhos, ok? Eu entendo que algumas pessoas podem não levar a sério quando me escutam falar que eu não vou ficar guardando segredo. Pode até ser que você ainda não esteja acreditando em mim e tá tudo bem, ok? Mas eu espero que ao longo dessa semana eu consiga te provar que ainda existem pessoas que usam a internet para o bem, e esse é o meu caso. Minha missão é trazer o pão de volta para as famílias, mesmo aquelas que não se dão bem com glúten ou estão seguindo alguma dieta específica. Pão é um alimento divino que pode ser saudável e fazer parte da sua rotina e da sua família, e é por isso que eu estou aqui. Mas nada adianta se eu começar essa aula sem explicar o porquê eu estou aqui e por que você deve me ouvir. Muitas pessoas podem perguntar, mas Marcelo, se você é dono de 2 empresas de panificação, por que motivos você está aqui ensinando as pessoas? Você só vai conseguir entender e compreender todo o meu método depois que eu te contar essa história rapidinho. Eu não imaginava, há alguns anos atrás, estar ensinando para você sobre fermentação natural sem glúten. Muito pelo contrário, eu comprava e gastava muito dinheiro. Primeiro com os pães de fermentação natural e depois com os cursos caros que me prometiam ensinar como fazer esses pães. Eu trabalhava numa empresa de tecnologia, tinha um cargo bom dentro dessa empresa, mas eu sempre senti que faltava alguma coisa. Vou pedir para o editor deixar uma foto minha aí, na época que eu era um pouquinho mais magro e não tinha tantos fios de cabelo branco. Nessa foto aí eu não tinha nem 1% da realização que eu tenho hoje. Desde cedo eu sempre gostei muito de cozinhar. Fiz até alguns cursos de culinária e aí comecei a entrar nos cursos de panificação. Como eu disse, paguei muitos cursos, mas em especial teve um que me custou muito. Foi um workshop presencial de 8 horas com uma pessoa famosinha aí da internet. O cara me cozinhou por 8 longas horas, me deu uma receita de pão e uma isca de fermento. Na fermentação natural, se você não sabe fazer o seu fermento, você consegue cultivar um a partir da isca de fermento de uma outra pessoa. E bom, foi isso que eu precisei fazer durante um bom tempo. A verdade é que aquele professor famoso queria era me deixar dependente. Assim como alguns professores por aí na internet. Ele queria me confundir para que eu ficasse dependente dele e com isso precisasse sempre pagar por outras aulas. E nessa altura da vida eu já sabia que eu queria trabalhar com a panificação. Mas esse workshop me fez, pelo menos por algum tempo, depender somente daquela isca de fermento para tudo, e isso me desanimou. Por depender daquele fermento, eu acreditava que eu não tinha capacidade de fazer o meu próprio fermento natural, fora o tempo que era escasso. Aí eu comecei a criar a falsa certeza de que a panificação com fermentação natural seria algo muito mais trabalhoso. Olha aí essa história. Eu passava a madrugada em volta dos meus pães de fermentação natural. Mas agora me responde, quem aqui tem tempo e ânimo para fazer pão durante toda a madrugada e depois ainda acordar para poder ir trabalhar? Ninguém, né? Então, o lógico aconteceu. Eu não aguentei essa vida de fazer pães durante a madrugada e entendi que eu precisava ir atrás da informação sozinho. Comprei vários livros, participei de vários cursos e percebi que eu conseguia desenvolver o meu próprio método adaptado para a minha realidade de quem trabalha, estuda, tem família, casa para cuidar e não tem tempo para perder horas e horas com os pães de fermentação natural. Foi aí que eu criei o método Levain de panificação, um método simplificado de panificação com fermentação natural. E eu preciso dizer,
Esse método foi um divisor de águas na minha vida. Eu não sou mais aquele cara que trabalhava em uma empresa de tecnologia e sonhava em viver de panificação. O meu método simplificado me fez viver de panificação saudável. E o meu objetivo virou fazer outras pessoas viverem de fermentação natural, assim como eu. Tá tudo lindo até aqui, né? Mas você que esperava uma história linda de superação com um final feliz, você tá enganado. Eu disse que eu não fico de segredinhos, então eu não tenho por que te esconder isso. Até aí eu já tinha minha empresa de panificação, a Levan Bakery Rio, eu estava tendo sucesso, muitos clientes eram fiéis, até porque, sinceramente, quem prova os pães de fermentação natural nunca mais quer comer um pão tradicional sem graça, cheio de aditivo químico. Mas foi aí que eu conheci um senhor que me tirou completamente da minha zona de conforto e me mostrou que ainda faltava muito para que eu pudesse dizer que eu tinha feito pães perfeitos para que todo mundo pudesse comer. Lembra que eu te falei agora há pouco que eu tinha uma história para te contar? Essa história só existe por causa de um senhor, o seu Paulo. Um senhor que adorava meu trabalho, comprava sempre os pães que eu fazia, mas nunca comprava para ele. Ele tinha um problema, ele é celíaco. Ele não pode comer nada que tenha glúten. Talvez você que esteja me assistindo agora tenha essa condição e entenda um pouquinho a situação do seu Paulo. A verdade é que em um certo dia ele me contou sua história e me pediu: Marcelo, por favor, faz um pão desse de fermentação natural, mas sem glúten. Eu não encontro esse pão em lugar nenhum. Eu nunca tinha feito um pão de fermentação natural sem glúten, mas eu senti que ali eu estava cometendo um grande erro. Eu estava ignorando que existiam pessoas que jamais poderiam provar os meus pães. Foi aí que eu percebi que definitivamente meus pães não eram para todo mundo. E isso não era nada bom para quem tinha uma missão como a minha de espalhar a fermentação natural por aí. O que eu fiz? Fui para casa logo depois dessa conversa e estudei, mas estudei muito. Tentei muitas vezes e consegui chegar num método perfeito, onde eu tinha tudo para fazer pães sem glúten ainda melhores que os tradicionais. Na outra semana eu já estava com os meus pães de fermentação natural sem glúten prontos, só esperando pelo seu Paulo. E ele chegou. E sabe qual foi a resposta dele? Marcelo, esse é o pão sem glúten mais delicioso que eu já comi na minha vida. Ali mesmo eu ganhei um novo cliente fiel. Mas foi aí que eu percebi, eu estava deixando de fora desse mundo da fermentação natural quem não podia comer glúten. Quem queria cuidar da saúde, mas não queria deixar de comer um pão. E também quem não consumia produtos derivados de animais ou intolerantes ao leite. E o resultado disso, a minha missão não estava sendo cumprida como deveria. Então fica aqui o recado para quem quer viver dos pães de fermentação natural. Simplesmente não faça como eu fiz. Não deixe de olhar para essas pessoas que não consumem glúten, derivados de animais ou leite. Principalmente, enxerguem essas pessoas que precisam e querem comer produtos naturais que ofereçam saúde e qualidade de vida. Hoje, eu tenho orgulho de dizer que o meu método é capaz de transformar a sua vida, seja pela venda dos pães, seja pela saúde transformada ou pela economia que você vai fazer. E é esse método que você vai aprender comigo nessas 3 aulas gratuitas. As pessoas estão percebendo cada vez mais o poder de uma alimentação saudável e natural na qualidade de vida delas. Até porque não dá para comer um pãozinho e ficar o dia inteiro passando mal com gases e sensação de estufamento, né? Isso acaba com a qualidade de vida de qualquer pessoa. E se você tem diabetes ou conhece alguém que tenha, você tem ainda mais motivos para aprender a fazer pães sem glúten, especialmente aqueles pães sem glúten feitos de farinhas de oleaginosas que possuem menor índice glicêmico, como farinha de amêndoas, por exemplo. E não para por aí. Muitas pessoas que têm dificuldade na digestão do leite ou derivados e possuem alguma intolerância vão se beneficiar e muito dos pães sem glúten de fermentação natural. Eu, pessoalmente, desenvolvi todas as receitas do meu treinamento de pães sem glúten de fermentação natural sem usar nenhum pingo de leite ou derivado. Muito pelo contrário, eu ensino a todos como substituir e até mesmo como produzir o seu próprio leite
ou queijo vegetal em casa. Essa é uma característica super importante do nosso treinamento. Por aqui você vai ver receitas que atendem a qualquer pessoa, até porque eu tirei minha lição daquela história do seu Paulo, né? E não dá para negar, a alimentação saudável é uma tendência que cresce cada vez mais no Brasil e no mundo. Nós finalmente estamos percebendo que não dá mais para se entupir de industrializados, de aditivos químicos, porque uma hora a saúde cobra. Mas o melhor disso tudo é que com os pães sem glúten de fermentação natural, você não vai estar só comendo alimentos super saudáveis e nutritivos. Você também vai comer alimentos muito mais saborosos do que os industrializados. Não dá para comparar o sabor de um pão de fermentação natural sem glúten com esses pães sem graça do mercado. Mas é fato que esses alimentos costumam ter um preço mais elevado nos mercados e padarias artesanais. 500 gramas de um pão de fermentação natural sem glúten, por exemplo, custa, em média, no Rio de Janeiro, R$ 60. Mas, com o meu método, você vai conseguir fazer aí na sua casa o mesmo pão, gastando menos de R$ 5 com ingredientes. Inacreditável, né? Essa é uma baita oportunidade para você fazer uma ótima renda extra ou economizar muito com os pães. Sem contar na saúde que você e sua família vai ganhar gastando muito pouco. Então vamos lá entender tudo sobre essa maravilha. Vamos começar por partes. A minha missão hoje é que você saia daqui sem nenhuma dúvida sobre os pães sem glúten de fermentação natural. E para isso, você só precisa ficar comigo até o final. Talvez você não conheça como a fermentação natural surgiu, mas foi lá no Egito Antigo, acredita? O fermento natural era feito na época dos faraós e essa cultura vive até hoje. É uma cultura milenar de saúde. O fermento natural também é conhecido como levain massa azeda, e ele é formado por bactérias boas e leveduras. As bactérias são responsáveis pelo alto teor nutricional e o sabor incomparável desses pães. Já as leveduras são as grandes responsáveis por fazer com que o seu pão cresça. O papel do fermento comum é criar bolhas e inflar o alimento para que ele fique mais leve e macio para o consumo. Mas o papel do fermento natural é muito maior do que esse. Além de ser muito mais saudável, o fermento natural dá um sabor inigualável aos pães e ainda ajuda na digestão e absorção dos alimentos, além de agregar bastante tempo de validade nesses pães. E é por isso que quando comem um pãozinho tradicional, muitas pessoas sentem indigestão, gases e aquela sensação de estufamento. Em contrapartida, quando comem um pão de fermentação natural sem glúten, não sentem nada disso. O pão de fermentação natural sem glúten passa por uma fermentação lenta, enquanto os pães industrializados passam por uma fermentação ultra acelerada. E o resultado disso é que eles acabam terminando de fermentar aí, dentro da sua barriga. A fermentação natural sem glúten também auxilia na absorção de nutrientes e na regulação do intestino, porque ajuda a aumentar o número de micro-organismos bons para o funcionamento do corpo. Além disso, os pães de fermentação natural sem glúten têm baixo índice glicêmico e, inclusive, podem ser indicados por médicos e nutricionistas nas dietas com restrição de calorias. Compara só! Olha esse pão industrializado, feito em escala industrial, apenas para vender, sem nada que faça bem para você. Agora, olha para um pão sem glúten de fermentação natural, feito apenas com ingredientes nutritivos e saudáveis. Qual você escolheria? Qual você acha que faz bem para você? Eu acho que já sei sua resposta. E você sabe que a imensa maioria dos produtos que vem escritos na embalagem que são saudáveis, que na grande maioria das vezes nem são saudáveis de verdade, ainda não são gostosos, aí fica difícil, né? Até porque, eu não sei se você já percebeu, mas esses pães sem glúten do mercado passam de 2 meses de validade na prateleira e continuam em perfeito estado. Não estragam de jeito nenhum. Você não acha que isso vai ser saudável de verdade, né? Eu não quero parecer repetitivo, mas eu preciso dizer para você novamente. Hoje nós estamos vendo juntos uma técnica milenar que não tem erro. Ela é feita para dar certo e para te fazer bem.
E eu não poderia ter começado essa nossa semana de aulas só te passando uma receita de fermento sem glúten. Até porque eu não sei se você já sabia muito bem a diferença e a transformação que a fermentação natural sem glúten é capaz de fazer por você. Então aguenta firme. Já já eu vou te passar e te explicar tudo o que você vai precisar fazer para amanhã já começar a fazer junto comigo o seu fermento natural sem glúten. E a mensagem que eu queria passar nessa aula é que você precisa estar pronto para começar a entender e implementar esses pães sem glúten na sua rotina e na rotina da sua família. E qual a melhor forma de estar pronto para começar? É aprendendo a nunca mais errar um pão. Ah, Marcelo, eu nunca fiz um pão sem glúten. Não tem problema nenhum. A partir de agora, você vai ter tudo em mãos para acertar o seu pão de primeira. Bora? Vamos começar com as nossas dicas para que você acerte seu pão de primeira. Primeira dica que eu quero te dar é seja fiel ao que deu certo. Se você encontrou uma marca de farinha, seja ela qual for, uma farinha de arroz, uma farinha de grão de bico que te trouxe um bom resultado, seja fiel a essa. Não fique trocando de fornecedor, não fique trocando de insumo o tempo todo, porque isso vai agregar componentes ou variáveis que vão dificultar a sua vida, principalmente se você é novato ou novata aqui na panificação. Repita até a exaustão. Acertou uma receita? Comece a repetir, faz ela 2, 3, 4 vezes, fica tranquilo com o resultado, fica tranquila com o processo antes de partir para outra receita. Fuja do mito da alta hidratação. Tem um monte de gente espalhando pela internet que você precisa encharcar o seu pão, a sua massa de água para ter um bom resultado. Isso não faz sentido absolutamente algum. Não use mix prontos de farinhas para pão sem glúten, daqueles que vendem no supermercado. O resultado para o pão bom, um pão de qualidade, é desastroso. Cada receita ela precisa considerar um mix ajustado de farinhas, levando em consideração o pão que a gente vai fazer. Então não dá para usar o mix pronto. O mix pronto vai te gerar um pão muito ruim. Uma outra coisa super importante. Não existe na natureza uma farinha que substitua a farinha de trigo na panificação tradicional. Então sempre na panificação sem glúten a gente usa um conjunto de farinhas que misturadas vão equilibrar o resultado da tua massa para que você tenha um resultado parecido com a panificação tradicional que usa farinha de trigo que contém glúten. Um bom exemplo disso é que a gente tem, por exemplo, nas nossas receitas, farinha de arroz, farinha de grão de bico, fécula de batata, fécula de mandioca. Cada farinha usa um componente específico para gerar um resultado específico. O que a gente busca nesse mix de farinhas é basicamente equilibrar leveza, maciez e liga. Existem farinhas que te dão liga, ou seja, fazem com que todas as farinhas funcionem como uma só. Tem farinhas que são específicas para gerar maciez, gerar um miolo macio, e tem farinhas que são específicas para gerar estrutura, ou seja, para que o seu pão fique altinho. Uma outra dica, respeite o tempo do alimento. Hoje, um grande problema que a gente tem na panificação são os processos que são acelerados, que visam lucro e não pensam na sua saúde. Aqui, a gente está fazendo fermentação natural sem glúten. Fermentação natural é uma coisa lenta, onde a gente respeita o tempo do alimento e não acelera de forma alguma a fermentação da massa. Cuide muito bem do seu fermento. Se o seu fermento está dando um bom resultado, se o seu fermento está crescendo bem, as chances de que seu pão seja incrível são enormes. Uma outra dica super importante, principalmente se você não tem muita experiência na panificação, não muda a receita que eu vou te passar. Para modificar a receita, você vai colocar ingredientes que você não conhece o resultado. Então, se você modificar a minha receita, na verdade você está gerando uma outra receita com outro resultado e vai ficar difícil comparar o resultado do meu pão com o resultado do pão que você está fazendo. Tem uma professora que é muito melhor do que eu, que é a tua massa. Ela vai te passar um monte de informações que eu não consigo te passar. Então você precisa colocar a mão na massa para sentir a textura, a temperatura, sentir os aromas, ver se a massa está no ponto. Então o convite que eu tenho para fazer aqui para você é muito simples. Não abra mão de colocar a mão na massa. E por último, preste muita atenção nas próximas aulas. Eu só consigo garantir que você vai fazer pães incríveis se você ganhar segurança no processo de fermentação natural. Então não perde nada daqui para frente. Sabe a melhor notícia de hoje? Depois dessa verdadeira aula de panificação, você já está mais do que pronto para começar a literalmente pôr a mão na massa.
Ah, Marcelo, mas eu ainda tenho uma dúvida sobre os pães sem glúten de fermentação natural. Relaxa, aqui embaixo desse vídeo tem uma seção de comentários. Lá você pode deixar suas dúvidas e também deixar um recado para mim sobre essa aula de hoje. E eu vou ficar muito feliz em ver você participando. Eu criei essa semana do Pão Sem Glúten com muito carinho e ver você apoiando o meu trabalho vai ser uma baita honra. E antes de terminar essa aula, eu tenho um super convite para quem gostou mesmo de estar aqui comigo e quer se aprofundar ainda mais nesse assunto que falamos na aula de hoje. Hoje à noite, horário aqui na tela, eu vou fazer uma aula tira dúvidas do meu Instagram e no YouTube, caso você não tenha conta no Instagram. Essa live vai ser um verdadeiro intensivão de panificação sem glúten. E se você quer sair dessa semana com todas as informações possíveis para fazer o seu pão sem glúten perfeito, você precisa estar lá. No aulão de hoje, a gente vai falar sobre quais são as melhores farinhas sem glúten e como usá-las, quais as funções de cada farinha sem glúten e quais são as proporções mais utilizadas para fazer o seu pão sem glúten perfeito. Então, se você ainda tem alguma dúvida e quer falar diretamente comigo, ou quer passar lá só para bater um papo ou me contar um pouco sobre você, é só participar ao vivo comigo. Vou te avisar no grupo e por e-mail, tá bom? Vai ser um grande prazer ter você comigo lá. Mas não se esqueça, vai ser ao vivo lá no meu Instagram e no YouTube, horário aqui na tela. Além disso, vou liberar um presente muito especial só para quem estiver por lá. Só te digo uma coisa, não perde! Ficamos combinados assim? Bom, depois desse super convite, eu tenho uma última informação e a mais importante de hoje. A nossa lista para fazer o fermento juntos amanhã. Eu sei que você não se inscreveu na nossa semana do Pão Sem Glúten de Fermentação Natural só para ficar de blá blá blá. Você quer colocar a mão na massa e quer produzir o seu fermento e os seus pães sem glúten. E esse momento chegou. Anota aí, bem anotadinho, a nossa lista para fazermos juntos o nosso fermento amanhã. Sim, é só isso mesmo. Por incrível que pareça, esses ingredientes juntinhos vão se tornar um fermento natural sem glúten maravilhoso. E se você tiver sem papel e caneta, aqui embaixo do vídeo tem um link para você baixar essa lista de ingredientes, tudo bem? E mesmo que por algum motivo até amanhã você não consiga ter todos esses ingredientes na mão, venha para a aula. Vai ser um baita aprendizado e você vai poder fazer esse fermento depois, quando tiver com todos os ingredientes. Além disso, essas aulas vão ser retiradas do ar em breve, até porque não seria justo com meus milhares de alunos que pagaram por esse conteúdo. Tudo bem? Faz um esforcinho e venha para a live de noite. Você não chegou até aqui à toa, né? Bom, por hoje é isso. Eu já falei várias vezes a mesma coisa, corro até o risco de ser repetitivo, mas é uma grande honra, de verdade, estar aqui com você ensinando o que eu sei. Fico muito feliz por você estar aqui me ouvindo e principalmente por eu saber que eu estou contribuindo de alguma forma com você, seja para te ajudar a ter uma renda extra, a economizar com os pães sem glúten ou para melhorar a sua qualidade de vida e da sua família. É isso, um grande abraço e a gente se vê hoje de noite.